Olá, sou Adriana Barcelos e venho aqui hoje compartilhar com vocês 5 dicas para vocês organizarem as suas tarefas, a sua rotina no escritório da sua fazenda. Mas antes, deixa eu conversar com vocês sobre o que está acontecendo com muitas pessoas hoje em dia que mexem com a gestão da parte administrativa das fazendas. Eu vejo muitas pessoas lançando notas tudo atrasada, correndo atrás de prejuízo, apagando fogo. Eu vejo pessoas querendo organizar a situação, mas sempre estão correndo atrás do que está atrasado, sempre fazendo coisas lá para trás e nunca com o trabalho atualizado. Essas dicas são muito simples, mas elas vão fazer a diferença na sua vida. A atividade rural é uma atividade dinâmica que exige que a gente tenha as informações do produtor, da sua família, do proprietário da área, tudo organizada. São muitas operações de venda, muitas operações de compra, contratos de financiamento e tudo tem que ser conferido, tem que ser controlado. E por falta de organização, as pessoas deixam atrasar as demandas dos fornecedores, dos clientes, dos bancos e muitas vezes até deixam de contratar custeios para financiar a sua atividade por não terem tempo suficiente para organizar a sua documentação. E com essas 5 dicas que eu vou te passar, isso não vai mais acontecer. Garanto para você que vai transformar a sua vida. E em menos de 30 dias, se você executar o que eu tô te passando, você vai conseguir ter uma efetividade muito maior na rotina da sua fazenda. Isso que eu relatei é apenas a ponta do iceberg de tantos problemas que o produtor rural enfrenta por falta de organização. E por que isso ainda acontece com muitos produtores hoje em dia? Por que os produtores rurais não conseguem atender as demandas do fisco, dos contadores, as demandas dos bancos, das empresas compradoras de sua produção? É porque antes a fazenda era tida como uma extensão da nossa casa. Mas hoje ela é uma empresa de verdade. As mudanças aconteceram e os produtores rurais ainda não conseguiram efetivar essas mudanças na sua administração, no escritório da sua fazenda. Antes, a gente não precisava emitir MDFE para transportar um produto de um município para outro. A gente não precisava emitir certidão de penhor, certidão de alienação fiduciária para receber um contrato de venda de produção. Todavia, o produtor rural não é um robô, uma máquina que a gente coloca, faz uma programação e de uma hora para outra muda os seus hábitos. Nós somos seres humanos e o ser humano demora a aceitar a mudança, a entender o que é preciso ser feito e a implementar essa mudança. E com essas 5 dicas que eu vou passar hoje, de forma bem prática, você vai conseguir atender todas essas exigências de forma simples e prática. A primeira dica é: faça um download de tudo o que possui na cabeça. Coloque no papel, pegue uma folha de papel e coloque tudo o que você tem que fazer, não importa a ordem. Todas as pendências, tudo aquilo que você quer fazer, todos os projetos que você quer executar, todas as tarefas que você tem que executar ou que você queira executar. Ao fazer isso, você já vai sentir um alívio, porque o seu cérebro vai dispensar aqueles pensamentos, porque sabe que você não vai esquecê-los, eles estão no papel. Na dúvida, você sempre vai consultar. Vamos chamar isso de master lista. A segunda dica é: destaque nesta master lista todas aquelas atividades que têm prazo. E coloque o prazo na frente, coloque uma setinha e coloque o prazo. Pode ser com a caneta que destaca, pode ser um círculo, pode sublinhar aquela tarefa, não importa, só destaque aquelas que tenham prazo. A terceira dica é: daquelas tarefas na master lista, quais, se você não fizer, vão interferir na vida alheia, vão interferir na rotina do outro. Por exemplo, responder e-mails, responder orçamentos, fazer pagamentos. Essas atividades você também vai destacar com outra cor ou com outro tipo de destaque, um asterisco. Destaque essas tarefas também. A quarta dica é: separe essas tarefas por blocos de atividades. O que significa isso? Pegue aquelas tarefas, por exemplo, que você consegue fazer no escritório, coloque elas junto. Depois as tarefas que você tem que fazer na fazenda, depois as tarefas que você tem que fazer na rua, os corres da rua. Separe essas tarefas por blocos de atividades. Depois você vai fazer, que é a quinta dica, a quinta e última dica, você vai fazer a sua agenda semanal. Pode fazer no domingo ou na segunda cedo. O ideal é fazer no domingo para segunda-feira você já começar a executar a sua agenda. Coloque 3 tarefas daquela master lista que você já dividiu por blocos e já destacou aquelas que têm prazo e aquelas que interferem na vida do outro.
3 delas você vai colocar na segunda, 3 na terça, 3 na quarta, 3 na quinta, 3 na sexta e 3 no sábado. Por que só 3? Porque você tem outras demandas que vão surgir no dia a dia. Tem aquelas demandas que você já executa todos os dias e o nosso tempo é um só. Então, mais que 3 por dia, é arriscado você não conseguir cumprir suas atividades. E se tem uma dessas que você acredita que vai demorar o dia todo, então você vai colocar apenas uma. Eu digo 3 como referência, que geralmente 3 a gente consegue. E iniciou o dia, gente, comece por essas 3. Não inventem de fazer outra coisa, não. E comece pela mais difícil. Por quê? Porque quando você cumprir a mais difícil, vai te dar mais ânimo para continuar nas demais. E fazendo isso, você sempre vai recorrer à sua master lista para trazer a atividade de lá para cá. Lembrando que sempre dê preferência para aquelas que têm prazo, depois para aquelas que vão interferir na atividade alheia e depois nas demais. E aí na segunda-feira, por exemplo, você vai escolher 3 tarefas de um daqueles grupos. Por exemplo, na segunda-feira eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer na fazenda. Coloco 3 atividades do grupo da fazenda. Na terça-feira eu vou fazer tudo que tem que fazer no escritório. Por exemplo, na terça eu faço os pagamentos, respondo os e-mails, vejo os meus orçamentos. E na quarta eu vou fazer os corres da rua. Vou pegar o que ficou pronto na gráfica, vou mandar fazer o uniforme para os funcionários, vou pegar os EPIs que chegaram na transportadora, enfim, vou fazer tudo. E assim a gente vai organizando, cada um na sua realidade. Se vocês tiverem alguma dúvida ou não conseguiram encaixar alguma atividade, pode me mandar mensagem que eu ajudo a fazer a agenda de vocês. É muito importante. Eu vou recapitular as 5 dicas para a gente não esquecer. A primeira, faça o download de tudo que você tem para fazer, num papel mesmo. Escreva lá tudo, descarrega a mente para você ficar mais aliviado, mais leve. A segunda dica é, veja aquelas que têm prazo, destaque elas porque elas vão ser as primeiras que você vai fazer. A terceira é, veja as que interferem na rotina do outro, porque elas também serão preferenciais. A quarta dica é, separe elas por grupo de atividades semelhantes. Eu dei um exemplo aqui de separar o local que você consegue executá-las, que você economiza bastante tempo fazendo isso. E a quinta dica é, organize a sua agenda semanal, colocando 3 atividades delas por dia, priorizando as que têm prazo, depois as que interferem na atividade de alguma outra pessoa e na sequência as demais. Existem N outras dicas que poderiam ser utilizadas, mas eu separei aquelas que eu faço todos os dias e realmente fazem diferença na minha vida. Essas foram as 5 dicas, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem para vocês não perderem conteúdos novos e até a próxima!